Olá, Irmandade Literária. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Saudações. Vamos dar continuidade aqui então, né, do meu projeto Tolstói, né? Deste também projeto que eu confesso que eu estou um pouco parado, dos contos completos. Eu tenho olhado no primeiro vídeo que eu apresentei dos projetos do Tolstói, que tem esse livro da capa roxa. Eu tenho muita gente deixando os comentários lá, deixando seu like lá, dando sugestões. Então, gente, eu prometo, tá? Hoje eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, mas ele vai no ar na quinta. Mas, sábado, dia 19, eu vou dando continuidade do conto aqui do Tolstói. Eu dei uma parada porque realmente eu não entendi o que o Tolstói quis dizer ali. A história tá até interessante, mas ele foi enfiando tanto personagem, bagunçou ali, bugou. E aí eu peguei um livro de, digamos, colocar assim, um livro de aconselhamento. Não, um livro de apoio, para mim poder entender. E neste conto aqui, é um livro, né, com 4 contos, que eu já apresentei para você. Já tem o primeiro vídeo no canal, que é o primeiro conto, chama Do que os Homens Vivem. Está aqui no canal, tá? Então vou dar continuidade desse aqui agora. O nome desse segundo conto chama-se Três Perguntas, tá? E mais um recadinho bem rápido, eu tenho que falar isso, tá? Nós estamos com 457 inscritos. Assim que o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro para qualquer parte do Brasil eu entrego ele. Do Cormac McCarthy, Stella Maris, tá? Lacradinho, fechadinho. E também para me dar uma aliviada, porque eu também estou lendo aqui o Ravensbrück, que, nossa, que livro. É um livro bom, um livro que desperta, mas o livro pesado, o livro difícil de ser lido. É um dos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre campo de concentração mais difícil. Aí eu fico pensando, se esse é pesado, imagina o Holocausto também. Meu Deus. Enfim. Vamos dar continuidade aqui de Tolstói. Como eu já disse, o nome desse segundo conto chama-se Três Perguntas. Já é um livro mais, digamos, mais suave, mais pensativo, mais em busca de um plano espiritual. É um livro de reflexão, onde você já começa a tirar os pianos das costas, as correntes quebram, as pedras, aqueles fardos que você coloca nas suas costas, você já não se importa mais com o que as pessoas pensam, falam de você, totalmente irrelevante. Você já começa, infelizmente, a não dar mais importância sobre pessoas que vão e vêm na sua vida, de uma maneira mais madura. Claro que ninguém consegue passar por isso, sobre as amizades, pessoas tóxicas que passam na sua vida, mas você fala assim, esse é passageiro, um dia eu não vou mais ter conversa com essa pessoa, isso vai passar. É um livro mais... Eu acredito que Tolstói aqui é um livro já no final de carreira dele, como escritor e como pessoa, né? Lembrando que Tolstói, ele foi, né, um aristocrata, ele casou, teve vários filhos, teve uma morte, que eu posso dizer, indesejado. Todo mundo nós vai morrer, mas acho que morrer daquele jeito, né, com o homem da envergadura é uma coisa péssima. Mas lembrando que também, neste conto aqui, né, ele fala sobre a guerra de Sebastopol, como ele foi soldado. Então, se perde um soldado, mas ganha um grande escritor, né? E porque assim, ó, em uma guerra, como Tolstói coloca aqui, o homem praticamente ele perde tudo, né? Ele perde a sua alma, ele perde a sua vida, ele perde tudo. Porque quando vai para a guerra, assim, você pode voltar. Quando você voltar, você perder sua mulher, porque com certeza ela já casou e tem filho com outros. Quando você voltar, se você voltar, a sua família já mudou para outra cidade, outro estado, ou porque você vai para outro país, e você fica sem dinheiro, sem nada. Se você voltar, você volta mutilado, e muitas vezes o governo não vai te ajudar, né? E aí você pode virar mendigo e até se suicidar. Às vezes, e detalhe, para você sobreviver, você não pode desistir, porque o desertor ele é fuzilado à morte, enfim, outras coisas. A escassez, né? Você vai, provavelmente os seus inimigos ele tem muito mais armamentos, equipamentos melhor do que você.
você vai enfrentar fome, você vai enfrentar forte queimamento, você vai enfrentar frio. Tudo isso Tolstói colocou aqui nos contos de Sebastopol. Quem já leu aqui já sabe como é que foi essa guerra de Sebastopol. Tolstói foi, digamos assim, foi um homem sortudo, né? Ele se livrou da guerra e foi um grande escritor. Neste caso aqui, é um momento de reflexão espiritual, em buscar uma sabedoria. Por mais que você passe por momentos difíceis na sua vida, seja qual é que for, ele vai te colocar num plano mais calmo, mais tranquilo, mais sóbrio. Apesar que nós nos perdemos em um momento da vida, apesar que todos nós, no momento, nós temos um lado nosso vaidoso, até mesmo narcisista, mas você começa a, assim, a não se importar. Pessoas vão, pessoas vêm, o que ela diz, o que deixa de dizer, você já não mais liga mais para isso. Neste caso aqui, este conto é o mais curto de todos, que chama-se 3 Perguntas. Aqui ele vai contar uma história de um rei, é uma história narrada. E este rei, ele está chegando ali no seu reinado e ele quer fazer um bom governo, ele quer ter um bom reinado, né? E ele quer não quer fazer aquele politicamente correto, só ser um, né? Ele quer ser bom em todas as partes, em dar uma qualidade de vida, ser um homem sábio, como ele é inexperiente, ter um reinado legal, fazer com que o seu governo se prospere. E aí, quando esse rei ele sobra no poder, ele começa a chamar todos os sábios, todas as pessoas eruditas, né? Então, enfim, de todas as áreas. Aí ele começa a fazer 3 perguntas para essas pessoas, né? Falando para elas o que elas têm que fazer. Então, tipo assim, a primeira pergunta, deixa eu dar uma ligadinha aqui no luminário que você fica melhor. A primeira pergunta, por exemplo, é como posso aprender a fazer a coisa certa no momento certo? Quem são as pessoas que preciso? E, portanto, quais eu devo dar ouvidos? Quais assuntos são mais importantes e necessitam a minha atenção? Então, são essas coisas que ele começa a se perguntar. Aí, uns falam aqui que ele tem que ir para o lado da religião, outros que ele tem que ir para o lado dos astrólogos, dos cientistas. E começa a fazer aquele tanto de perguntas, que ele tem que ir para a religião, que ele tem que ir lá para os nobres, que ele tem que ajudar mais os pobres, enfim. Que dá várias e várias perguntas para ele, só que mesmo assim, vou apagar de novo, mesmo assim, ele não fica satisfeito com essas respostas, né? Então, ele vai consultar astrólogos, cientistas, né? O que ele deve fazer para o reinado dele ser um bom reinado, como ele deve agir das coisas, enfim. E mesmo assim, esse rei, ele continua ainda com dúvida, não tirou as dúvidas dele, ele ainda quer fazer coisas boas. Ele acha que não foi suficiente para ele, não preencheu esse vazio dele. E aí se descobre que dentro do reinado dele tem uma espécie de um eremita, vamos dizer assim, né? Um homem simples, tranquilo, né? Aquele, como se fosse um mujique. Então é aquele, né? Aquele senhor que tem sua casa, planta que colhe, fica ali de boa, tranquilinho, mas ele é considerado pela sociedade por um homem sábio, né? Um homem que tem um respeito pelas pessoas e tal. E este rei vai procurá-lo. Né? E ele pede que os seus cavaleiros, né, que né, os seus, vamos dizer assim, não vou dizer capanga, né, os cavaleiros que ficam a guarda real, que toma conta dele, manda se afastarem um pouco. E ele, assim, o rei, vestido de uma maneira simples, vai procurá-lo. Aí ele reconhece que é o rei, esse eremita, né, cumprimenta ele e tal, etc. Reconhece que é o rei, né, respeitando a sua hierarquia. E começa ele a trabalhar, tipo, tá cavando, tipo, plantando uma batata, uma coisa assim, né? E ele começa a fazer uma série de perguntas. E ele simplesmente não responde nada para ele. Agora eu vou ter que ligar a luz aqui de novo. Espera aí. Vamos ver aqui onde está aqui. Tá. E ele procura o que ele deve fazer e tal.
E, e esse homem, esse eremita, ele não procura, tipo assim, ele não responde nada para ele. Né? Ele fica em silêncio, continuando ali cavando, dá a impressão que tipo vai cavar alguma coisa ali e tal, etc. Né? E não responde nada pro rei. Aí de repente aparece um homem correndo pro lado do rei, desse eremita, e todo com a barriga machucada, ferido, sangrando. E o rei, esse eremita, vai ajudar este homem. Vai ajudar este homem. E aí eles estão lá, tentam estancar aquele sangue, que o ferimento era profundo, grande. Eles vão lá, levam ele para dentro da casa do eremita, começam a estancar, passar bandagem e tal, etc. E aí, então, num certo momento, este homem tem uma certa recuperação e ele se salva e tal. E aí, tem a parte aqui que aquele homem ele confessa. Peraí, eu até marquei aqui, gente, mas espera aí. Só um minutinho que eu estou por achar a parte certa aqui, peraí. Ah, lembrei, tá aqui, ó. Página 51. Desculpa o momento aqui, mas eu achei aqui. Eu marquei aqui, essa foi a única parte, eu marquei tanta parte do livro, mas esse é o único que eu não marquei. Tá, aí, este homem aqui, ferido, né, ele recobra os sentidos, e aí esse rei, ele é tão humilde que ele fica na casa desse eremita, de um dia para o outro. Ele chega até a dormir no chão assim, para esperar a recuperação deste homem. Aí, esse homem acorda tal, e esse homem recobra os sentidos. E ele chega perto do rei e fala assim: eu sou o seu inimigo mortal. Aí o rei, sem saber o motivo, e. Mas por que você quer me matar? Ele fala que você é meu inimigo. E esse homem fala assim: olha, eu vim aqui, saber que você vem na casa desse eremita, porque eu vim aqui te matar. Tá? Mas aí, quando eu cheguei para te matar, os seus guardas, os seus soldados veio até a mim, percebeu que eu era o seu inimigo e me feriram. E eu tentei escapar deles aqui. Aí o rei, sem entender o motivo por que este homem queria matar ele, ele vai e fala: porque você, né, confiscou a propriedade do meu irmão, né, e eu quero matar. Inclusive, acho que o irmão dele morre, uma coisa assim também. Deixa eu só ver aqui de novo. Página 51. Peraí. Perdoe-me, disse o homem com a voz fraca. Quando vi que era o rei, estava acordando, olhando para ele. Não conheço você. Não tenho nada para perdoar, respondeu o rei. Você não me conhece, mas eu conheço. Eu sou aquele seu inimigo que jurou vingar de você, porque você executou o meu irmão, matou o irmão dele sim, e confiscou a propriedade dele. Eu sabia que você tinha vindo disfarçado visitar esse emeritão, eremita. E decidi que iria matá-lo no caminho de volta. Mas o dia passou, você não voltava. Então, saí do meu local de emboscada para encontrá-lo, mas deparei com seus guardas-costas. E eles me reconheceram e me atacaram. Escapei deles, mas teria sangrado até a morte se você não tivesse cuidado dos meus ferimentos. Eu queria matar você e você me salvou a minha vida. Agora, se eu viver, quero servi-lo como seu servo, mais leal, e direi aos meus filhos a fazer o mesmo. Perdoe-me. Então, esse homem veio a tirar satisfação com esse rei, porque esse rei matou o irmão dele e confiscou toda a propriedade dele. E aí, os guarda-costas reconheceram ele, né, feriram ele conseguiu escapar. E o rei, né, depois reconhecendo, fui lá, tratou dele, etc. O rei ficou muito contente por ter feito tão facilmente as pazes com seu inimigo, e por ele ter se tornado seu amigo. E não só o perdoou, mas disse também que mandaria seus servos
e seu próprio médico atendê-lo e prometeu devolver a propriedade. Afastando-se do homem ferido, o rei saiu da cabana e olhou de volta, procurando o emeritão antes de ir embora. E queria, mais uma vez, insistir para obter as respostas às perguntas que havia feito. O emeritão estava do lado de fora, ajoelhado, plantando semente aos canteiros, que tinham sido cavados junto com o rei, que o rei viu ele e foi ajudar ele. O rei chegou até a ajudar ele a cavar para plantar essa semente. O rei se aproximou e disse: pela última vez, peço, responda as minhas perguntas, homem sábio. Aí, já foram respondidas, disse o emeritão, ainda agachado sobre as pernas magras, levantando os olhos para o rei, de pé diante dele. E aí, como assim as respostas já está respondida? É isso, pelas atitudes do rei. E aqui tem várias lições. Em primeiro lugar, se mostrou que é um rei que não quer ser apenas servir, mas servir também, porque ele viu aquele homem simples cavando aquela semente para que seria seu sustento, foi lá, ajudou aquele homem, um rei, a cavar e plantar aquela semente. Se deparou, mostrou um gesto de humildade, com o seu inimigo, que queria matá-lo porque ele matou o irmão dele e confiscou sua propriedade. Então ele usou de misericórdia, não só o perdoou, mas também ajudou a se recuperar e mandou que seus próprios reis, os médicos do próprio rei, ajudasse ele a se tratar. E também devolveu a sua propriedade, que era do seu irmão. Então ele mostrou bondade, ele mostrou misericórdia, ele mostrou amor, ele mostrou clemência, ele deixou de lado a vingança, Assim como o inimigo dele queria matar para vingar a morte do irmão, ele mostrou o perdão, ele mostrou o amor, ele mostrou a generosidade, ele mostrou a compaixão, E quando ele estava indo embora, que ele achou que não tinha nada resolvido, o próprio eremita falou assim: olha, não tem mais o que te responder. Já está dito. E esses atos que aconteceu, essas coisas que aconteceram de um dia para o outro, está explicado. É isso que você deve fazer. Você deve amar, perdoar, ter misericórdia, não usar o seu poder de reinado, a sua hierarquia para destruir pessoas, para usar de ganância, de egoísmo. E foi isso. E aí o que dá a entender que, no final disso, é que ele teve um grande reinado, ele foi lá para tirar as dúvidas com esse sábio, mas nesse gesto de amor, de misericórdia que aconteceu com este homem, ele já tinha uma noção de como ele deveria governar um país. E aí, o mais importante, que aquele homem que queria matar o rei, não é uma emboscada, para vingar a morte do seu irmão, ele disse que se ele escapasse, que ele e toda a família dele ia servir o rei pro resto da sua vida. E o rei viu que de inimigo virou amigo, e esse homem foi seu amigo pro resto da sua vida. A sua família também o serviu com todo amor. Viu aquele homem, aquela sede de vingança que tinha aquele homem se tornou em amor e bondade. Então isso foi uma grande transformação, em um pequeno ato, um pequeno gesto. Este rei viu como você pode governar um país. Isso aqui você pode tirar para a vida. Às vezes a gente tem ódio, raiva de pessoas, mas isso vai passar. Você não precisa ser amiga dela, amigo dele, mas use de misericórdia. Pense que é um momento que logo vai passar. Enfim, pessoas que você dera a sua mão, pessoas que você quanto confiou, mas te apunhalou pelas costas. Basta ver o caso de Júlio César, quando ele diz: até tu, Brutus, alguém que ele tanto amava, que apunhalou pelas costas, na picuinha ali da fofoquinha ali de Cássio, que era também um grande corrupto também. Júlio César não era santo, mas claramente Cássio conspirou contra ele e manipulou Brutus também. Quer dizer, não manipulou, Brutus se quis ser manipulado. E traiu Júlio César, todo o Senado matou Júlio César, Então aqui, eu falo, Tolstói está no momento último de sua vida,
né, refletindo sobre o amor, sobre divindade, sobre Deus, sobre filosofia, teologia, etc, etc, etc. É um livro mais calmo, mais pé no chão, um livro mais reflexivo, mais introspectivo, não, de calma, de tranquilidade, de erros que você cometeu no passado, mas você não pode voltar para trás, você pode ir para frente, você pode tirar isso como lição de vida, né? O ruim é quando as pessoas sabem que você está no caminho, ela entende que está indo no caminho errado, mas ela continua cometendo o mesmo erro, ela não aceita que ela precisa, né, de ter uma transformação, né? É um livro muito pé no chão. Eu gostei. É totalmente disso aqui, porque aqui tem uns momentos engraçados aqui, mais nesse Tolstói aqui, mas ele é muito melancólico, é muito triste isso aqui, sabe? Porque é conviver na guerra, conviver com pessoas que você não tem uma certa afinidade, você tem que conviver com ela, né? Mas aqui Tolstói te mostra assim, olha, não abra mão do seu respeito, né? Não deve dizer isso, que você deve ser gato cansado, mas a, aceita o perdão não porque elas merecem, mas que você quer ter paz. E quando uma pessoa ruim passar no seu caminho, se afaste dela, deixe ela embora. Ou, sei lá, uma pessoa que do nada saiu da sua vida sem dar explicação, porque alguém falou de você, ela aceitou, deixa ela aí. Se ela quiser um dia voltar e conversar com você, beleza. Se ela não quiser, tranquilo. Há pessoas que realmente são passagens na nossa vida, mostrar que tipo de caráter que você não deve ter, que tipo de pessoa que você não deve se tornar, uma pessoa amarga, uma pessoa fria, egoísta, gananciosa, sente do poder, que só pensa no seu nariz, no seu umbigo. Existe tipo de pessoas, né? Desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo, existe esse tipo de pessoas. Se for pegar por um lado até bíblico, filosófico, tinha um traidor no meio de Jesus, e era um filho de Deus. Você acha que no meio da sociedade hoje também não vai ter? Né? Então esse aqui é um livro bem... Pelo que eu estou vendo aqui, eu já tenho... Estou te falando aqui nesse segundo conto, já comecei falando do terceiro. Aqui vai falar muito sobre religião, sobre amor, sobre... Dá uma olhada ao seu redor, com quem você convive, onde você está pisando os seus pés. O que você deve fazer para você se tornar uma pessoa melhor? Antes de você querer corrigir as pessoas, corrija a si mesmo, né? Tente de alguma maneira, é claro, que todos nós temos nossos momentos ali de raiva, de fúria, enfim, nós temos nossos momentos, né? Porque nós somos, mas não deixe o sangue esfriar, não deixe, né, a provocação, a mesquinharia, o egoísmo das pessoas tirar do seu mundo, tirar da sua paz. Não deixe que essas raças diabólicas tirem a sua paz, tirem o seu pé no chão, sabe, sua alicerce. É um livro bem interessante. Realmente está me servindo como apoio para poder entender esse conto de Tolstói. Porque aqui, neste caso, pegando novamente, é um livro que a fonte dele é bem pequenininha, então está me dando certa dificuldade. E essa história, Tolstói aqui, eu falo, até no momento que eu já li de Tolstói, eu confesso que eu sou bem parcial com Tolstói, porque eu acho, tanto ele como Dostoiévski, eu acho que são escritores acima do seu tempo. Acho que se eles estivessem vivos no tempo de hoje e chegar à sociedade de hoje, eu meu Deus, né? É preciso saber viver, como se diz aquela música, né? E também, se você quiser se aprofundar mais em Tolstói, né? Tem essa capa aqui pela editora Nova Fronteira. Dá uma olhada na Amazon, gente. O preço não tá muito bom, não, mas dá uma olhada nesse livro, talvez você encontra. Este livro aqui são 3 livros, na verdade são 4 em 1, né? São 4 livros no box, só que 2 é 1. Neste livro aqui, ó, tem A Morte de Ivan Ilitch e Senhores de Céu. Esse livro, tem 2 resenhas de 2 livros, tá aqui no canal, tá? A Morte de Ivan Ilitch e Senhores de Céu. A Morte de Ivan Ilitch também, nossa, que história. Tem também aqui, que esse nunca leu, eu tenho que ler, né? Já passou o tempo. Ressurreição, do Tolstói, tá? E Ana Karenina, que também eu preciso fazer resenha deste livro aqui no canal. Então é isso. Vamos ver aqui um Tolstói, gente, mais amadurecido, um homem mais tranquilo, um homem já nos últimos meses da sua vida como escritor, como homem, como pessoa, como marido, como pai, uma visão, né, sobre o que tudo está acontecendo ao seu redor, o que devemos fazer pelas pessoas, mesmo elas não merecendo nosso perdão, mas para que a gente possa ter um fim mais tranquilo, para a gente ter a nossa paz,
a nossa tranquilidade. Vale a pena a leitura deste livro, vale sim. Estou feliz, apesar que ele é bem fininho, são 4 histórias, mas se você pensar calmamente, você vai entender o que Tolstói quer dizer. Tá? As pessoas estão se matando por religião, estão se matando por política, por futebol, por esporte, né? Mas elas realmente não se, digamos assim, elas se matam por pessoas que não estão nem por elas. E elas não se olham para si dentro, para ser pessoas melhores, como os filhos melhores, pais melhores, pessoas melhores, seres humanos melhores. É um livro muito reflexivo, tá? Vale a pena ser lido. E mais uma vez, eu quero agradecer humildemente aos 457 inscritos aqui no canal. 457 inscritos no canal. Gente, deixa seu comentário, né? Eu gosto do seu vídeo, alguma coisa. O seu comentário ajuda o canal a crescer. Eu disse que o botão de inscrever é vermelho, mas o YouTube mudou. Está escrito assim embaixo, inscrever-se. Clica clica ali no inscrever-se e no sininho, que toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai notificar vocês. E também o joinha, aquele joinha é muito, muito importante, porque o YouTube eleva o meu canal na plataforma, eu cresço dentro da plataforma. A sua inscrição é de graça, o seu joinha é de graça, o seu comentário é de graça. É dessa maneira que eu cresço aqui dentro da plataforma, tá bom? Então aqui, este foi o segundo conto, né, desse segundo conto aqui, desse livro aqui de Tolstói, né, 3 perguntas, né, que dentro deste livro, né, que chama-se De Quanta Terra Precisa o Homem, de Tolstói. Vale a pena, não vou acrescentar mais não, que já dei spoiler aqui do final já. É um livro muito... me surpreendeu, sabe? Não é tanto, aqui não está muito quantidade, é um livro fino, mas tem qualidade, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Muito obrigado mesmo, tá? Com a participação de todos. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. E não se esqueça, seja o que você quiser, mas nunca, jamais infeliz. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.